vai falar um pouquinho sobre alguns temas. Eles são o ciclo menstrual, o aborto, a infertilidade e a reprodução assistida. Meu nome é Natália e eu faço parte do trio com Mônica Augusta e Lucas Marcílio. E hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre o ciclo menstrual, né? O que é esse ciclo? Então, o ciclo menstrual, ele corresponde a um ciclo de transformações que acontecem no corpo e no útero da mulher. E geralmente ele dura 28 dias, apesar de que depende muito de organismo para organismo, certo? Tem mulheres que têm um ciclo de 30 ou 31 dias, então realmente varia muito. E ele está dividido em 3 fases, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E essas fases, elas vão acontecendo de acordo com alterações hormonais que acontecem no corpo da mulher. Então, as fases do ciclo menstrual são fase folicular, fase ovulatória e fase lútea. A primeira dessas fases é a folicular, e ela tem início no primeiro dia de menstruação e dura cerca de 5 a 12 dias. Nessa fase, o cérebro aumenta a produção do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio, ele leva os ovários a amadurecerem os seus óvulos. E com esse amadurecimento, o ovário começa também a liberar quantidades maiores e mais altas de estrogênio, que já é outro hormônio. E o estrogênio, ele é responsável por tornar o revestimento do útero pronto para uma possível gravidez. A segunda fase é a fase ovulatória. Então, nessa fase, os níveis de estrogênio continuam subindo, continuam aumentando e levam o corpo a produzir mais um hormônio, que é o hormônio LH, hormônio luteinizante. Esse hormônio LH, ele é responsável por selecionar o óvulo mais maduro para que ele saia do ovário, que é quando vai acontecer a ovulação, geralmente no dia 14 do ciclo. Depois de liberado, esse óvulo vai viajar pelas trompas até chegar ao útero. Normalmente, o óvulo sobrevive por 24 horas fora do ovário. Por isso, quando ele entra em contato com o espermatozoide, pode ser fecundado. Uma vez que os espermatozoides podem durar até 5 dias dentro do corpo da mulher, é possível que a mulher tenha tido relações sexuais até 5 dias antes da ovulação e ainda assim ela possa engravidar. Então, a gente vai para a terceira fase, que é a fase lútea. Nessa fase, o folículo deixado pelo óvulo, ele começa a produzir progesterona em uma quantidade maior, para continuar preparando o revestimento do útero para o caso de uma possível gravidez. Além disso, também existe um aumento na produção do estrogênio, e por isso algumas mulheres apresentam sensibilidade em algumas partes do corpo, principalmente nos seios, e também inchaço. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre o período fértil. O período fértil, ele é o período onde a mulher está mais apta e propícia a uma gestação. Os sinais, eles vão indicando, eles indicam, né, corrimento, se assemelham a clara de ovo e tem o aumento na sensibilidade das mamas e leves dores na região uterina. E aí a gente tem também a outra fase da vida reprodutiva da mulher, que é a última fase, que é a menopausa. Com o passar dos anos da mulher, vai acontecendo uma gradativa diminuição nos folículos primários, e a ausência deles é a principal causa da menopausa. Nessa fase da vida da mulher, ela para de menstruar e também para de ovular, o que apresenta, né, o encerramento do ciclo da vida reprodutiva da mulher. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o aborto, que na verdade, de forma correta, ele é chamado de abortamento. Esse abortamento, ele é definido como uma interrupção da gestação ainda nas semanas iniciais, ou seja, quando ainda não existe, né, uma viabilidade do feto. O aborto espontâneo, ele é muito comum no início das gestações e às vezes até quando a gente está com a gestação um pouco avançada, por causa de alguns fatores que ainda muitas vezes não são descobertos, né? E aí a gente diz que foi uma causa indeterminada. E por outro lado, também existe o aborto provocado, que ainda é um grande tabu e é considerado crime em muitos países. A gente tem algumas classificações dos abortamentos. A primeira é ameaça de abortamento. E essa ameaça, ela consiste em um sangramento leve, com ausência de dor ou uma dor muito discreta.
e apresenta o colo do útero fechado e sem nenhuma alteração na ultrassonografia. Partindo para o próximo tipo de abortamento, a gente chama de abortamento inevitável. E esse tipo, ele é classificado como inevitável quando o produto da concepção, o embrião, né, ele perde a vitalidade, ou seja, ele morre, né, de uma maneira mais leiga de se dizer. E nesse caso, existe um sangramento e algumas dores mais intensas e o colo do útero ele está entreaberto. Partindo para o próximo, a gente tem o abortamento completo. Nesse caso, acontece uma eliminação total do produto da concepção, né, lá do embrião ou do feto, com sangramento discreto ou inexistente, ausência de dor e colo do útero fechado. E a ausência desse embrião, ela só é revelada através da ultrassonografia. Temos também o abortamento incompleto, que é quando acontece a eliminação parcial do produto da concepção e ela é apresentada com sinais de dores e sangramentos mais intensos e o colo do útero ele vai estar entreaberto. E isso só vai ser descoberto com a ultrassonografia também. O abortamento infectado ele se caracteriza pela presença de restos do produto da concepção no útero e a ocorrência de algum tipo de infecção uterina. Nesses casos, a gente tem sangramentos irregulares, dores, febre e a presença de secreção, além do útero amolecido, né? E se não tratada de uma forma mais rápida, essa infecção pode se espalhar para a mulher e pode ser um risco. O próximo é o abortamento retido, e ele acontece a morte do produto da concepção, que é o embrião ou o feto, mas o material uterino ele continua retido por mais 30 dias mais ou menos. E não vai apresentar sangramento, não vai apresentar nenhuma dor, certo? Mas aí os sinais da gravidez eles vão diminuir. A criança já não vai estar mais batendo, né, chutando, como falam, e vai ser descoberta com uma ultrassonografia, que vai apresentar a ausência do embrião no saco gestacional. Temos também o abortamento habitual, que é considerado esse tipo de abortamento os casos em que a mulher apresenta 3 abortos espontâneos consecutivos. E também tem o abortamento eletivo previsto por lei, que diz respeito ao abortamento solicitado em casos de estupro, que é o único tipo de aborto mais aceito no Brasil, além do risco de vida para a mulher e fetos anencéfalos, né? Quando o feto ele apresenta algum problema gestacional. Infertilidade é a dificuldade de se reproduzir. Geralmente refere-se ao diagnóstico feito quando um casal não obtém gravidez, mesmo sem o uso de qualquer método contraceptivo, após um ano de relações sexuais bem distribuída ao longo do ciclo menstrual. As causas de infertilidade. As etapas do processo reprodutivo precisam estar em perfeita funcionalidade para ocorrer a gravidez. As principais fases são a ovulação e a captação do óvulo pela tuba e a fertilização deste pelo espermatozoide. E, por fim, a implantação do embrião formando um útero. Portanto, as principais causas de infertilidade são fatores femininos, problemas na ovulação, alterações tubárias, alterações no útero, endometriose e os fatores masculinos, problemas na formação e no transporte ou na ejaculação dos espermatozoides. Olá, sou Mônica Barbosa, vou falar um pouco sobre reprodução assistida. Reprodução assistida é um conjunto de métodos utilizado por médicos especialistas com o objetivo de viabilizar a gravidez de casais que têm dificuldade ou não podem engravidar por métodos de reprodução naturais. Para que esses métodos sejam eficazes, o médico vai avaliar o estado de saúde do casal e a partir daí vai indicar qual é o melhor método que vai gerar melhores resultados.
A reprodução assistida pode ser classificada em homóloga e heteróloga. A homóloga, os gametas, ela vem dos elementos do casal. A heteróloga, um ou mais gametas, vem de elementos alheio ao casal. Os principais métodos de reprodução assistidas são a relação sexual programada, inseminação intrauterina, injeção intracitoplasmática de espermatozoide, fertilização in vitro e doação de óvulos. A relação sexual programada, a mulher faz um tratamento com hormônios para estimular a produção de folículos e a liberação de óvulos. Após exames, o médico vai indicar o melhor momento para o casal ter a relação sexual. Inseminação intrauterina. Este método consiste na introdução do sêmen diretamente no interior do útero. Este processo ocorre em laboratório. A fecundação do óvulo pelo espermatozoide ocorre na região das trompas. Este método ele provoca poucos efeitos colaterais. Fertilização in vitro. Este método foi desenvolvido por Robert Edward e Patrick Steptoe em 1978. Seus estudos revolucionaram a história da reprodução assistida e a reprodução humana e resultou no primeiro bebê de proveta. Este método é um dos mais utilizados na atualidade. Injeção intracitoplasmática. Este método ele provoca poucos efeitos colaterais. Fertilização in vitro. Este método foi desenvolvido por Robert Edward e Patrick Steptoe em 1978. Seus estudos revolucionaram a história da reprodução assistida e a reprodução humana e resultou no primeiro bebê de proveta. Este método é um dos mais utilizados na atualidade. Injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Esse método é semelhante à FIV. A inseminação é feita por injeção direta dentro do óvulo. Geralmente este método é utilizado por casais que tiveram insucesso com o FIV ou que existam poucos espermatozoides viáveis. Fertilização assistida em vivo. Este método é conhecido como transferência intrafalopiana de gametas. Ele envolve a superovulação, a coleta de oócitos e espermatozoides. E a colocação ocorre por meio de laparoscopia no interior das tubas uterinas. A doação de óvulos. A doação de óvulos, esse método é indicado para mulheres que não ovulam ou a produção do óvulo é muito baixa. Então, os óvulos são doados por mulheres desconhecidas do casal e a receptora, ela recebe medicamentos para preparar o útero e para receber o embrião. Esse método, ele é semelhante, o sucesso dele é semelhante ao da fertilização in vitro. Todos esses métodos de reprodução assistidas são métodos que são caros, não são baratos, a maioria da população ela não tem acesso por ser um método muito caro. E no SUS existe uma grande fila para que essas mulheres consigam ter acesso a ter uma gestação e a ter o seu filho.